Queridos, nós vamos dar continuidade então à nossa série de mensagens. Siga em frente, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós já ouvimos este mês que reagir é uma necessidade, então nós temos que reagir na nossa vida. Vimos domingo passado que ter coragem é uma opção, e hoje nós daremos continuidade então a esta série de mensagens. Esse senhor, Paul Meyer, ele é fundador de um instituto chamado Motivação para o Sucesso. Dá palestra no mundo todo, onde ele inspira pessoas para alcançar o sucesso. Eu me deparei com uma frase dele interessante essa semana. 90% dos que fracassam não são de fato derrotados. Eles simplesmente desistem. A cada 10 pessoas, 9 desistem no meio do caminho. E aí essas 9 vão com um sentimento de derrota, de derrotismo, de fracasso. Mas esse homem especialista na questão da motivação para o sucesso, vai dizer que o que acontece na verdade é que as pessoas desistem no meio do caminho. E quando nós pensamos na nossa vida, olhamos para o passado, nós vamos pensar assim: se eu tivesse continuado um pouco, se eu tivesse persistido, se eu tivesse investido mais tempo, mais coragem, se eu tivesse tentado um pouco mais, quem sabe teria dado certo. A inconstância é um dos maiores males do nosso tempo. A inconstância tornou-se a única coisa constante. O que nós percebemos hoje é que as pessoas começam a fazer algo e passam um pequeno período de tempo, elas já começam a fazer outra coisa, e aí muitas vezes ela se acha alguém proativo, alguém que está realizando, mas na verdade ela se tornou uma pessoa inconstante, e ela não consegue pegar algo e ir até o final, ela não consegue concluir alguma coisa, e por isso parece que é uma pessoa empreendedora, porque o tempo todo está começando alguma coisa, mas na verdade ela está desistindo de outras coisas e tentando uma nova realidade que amanhã, com certeza, ela também vai parar no meio do caminho. Pessoas inconstantes tendem a ter excessivas variações emocionais de ânimo sem boas razões. Elas podem estar excessivamente desanimadas ou excessivamente exaltadas quando não há razão suficiente para tal. São pessoas que as coisas estão dando tudo certo, mas ela está desanimada com aquilo que está acontecendo. As coisas podem estar fluindo da melhor maneira, mas ela não consegue se alegrar com aquilo. Mas há outras pessoas que as coisas não acontecem de maneira perfeita, mas parece que aquilo traz um ânimo para ela. Mas na verdade o que está acontecendo no nosso tempo é que nós estamos tendo uma grande facilidade de mudança. Mudança de opinião, mudança de palavra, mudança de atitude, mudança de comportamento, é o nosso tempo. Basta surgir algum boato, novas circunstâncias ou barreiras que nós mudamos com facilidade. É impressionante o quanto que você pensa acerca de algo, é totalmente confrontado ou mudado a partir do momento que você vê um post no Facebook. Você vê um comentário, vê uma frase, vê um posicionamento, aquilo já muda o seu pensamento sobre determinado assunto, e aí você começa a pensar de forma diferente, até a hora que você encontra um outro boato, uma outra circunstância, uma outra barreira, e a consequência é que nós continuamos a mudar constantemente. E a vida passa a ser uma aventura interminável na montanha russa. Achava interessante quando nós usávamos apenas a expressão roda gigante, que a nossa vida é uma roda gigante, uma hora a gente está embaixo, uma hora está em cima, porém ainda é contínuo, ainda é na mesma direção. A gente está vivendo uma linha reta, a gente está para cima e para baixo, mas não muda. Mas a vida hoje se tornou exatamente essa realidade, uma aventura interminável na montanha russa, porque nós estamos cada hora de um jeito, vivendo de uma forma, mudando de opinião, mudando de atitude, descendo, subindo. Nós somos totalmente inconstantes. O grande problema é que a inconstância
traz algumas emoções que têm escravizado muitos de nós. Por exemplo, sofrimento, o medo, a ansiedade, a tristeza, a culpa e a raiva. São sentimentos constantes no nosso coração, exatamente motivados pela nossa inconstância. Então, por ser inconstante, eu tenho medo de enfrentar alguma coisa, eu tenho ansiedade de resolver a outra realidade, eu tenho a tristeza, o sentimento de culpa, que eu não consigo fazer as coisas. E isso vai refletir na praticidade da vida. Por exemplo, impedem a maturidade. Tem pessoas que não conseguem amadurecer na vida, pelo simples fato de serem pessoas inconstantes. E é por isso que o tempo vai passando e nada é realizado, nada é construtivo na sua vida, porque simplesmente ela não consegue assumir um compromisso até o final e vai impedir que ela se torne uma pessoa madura. Mas também conturbam os relacionamentos conturbados. Nós não conseguimos conviver com pessoas que o tempo todo estão agindo de forma diferente, pensando de forma diferente. Nós não sabemos nem como chegar de manhã no trabalho, se nós cumprimentamos ou não, se nós damos bom dia ou não. Porque nós não sabemos qual vai ser a reação, o que aconteceu naquele intervalo, das 6 da tarde às 7h30, às 8 horas da manhã. O que passou? Quando nós pensamos nos relacionamentos íntimos, a nossa família, é complicado você levar um relacionamento, você construir um ambiente agradável no lar, se as pessoas são inconstantes. E afeta a nossa espiritualidade, adoece a nossa espiritualidade. Por quê? Porque uma hora eu estou amando a Deus, a outra hora eu estou desanimado com Deus. Uma hora eu estou empolgadíssimo com a igreja, passou um tempinho, já não tenho ânimo de ir à igreja. Eu estou empolgado com o meu ministério, mas passa um tempo, já não tenho tanta empolgação com o meu ministério. Eu começo a ler a palavra, eu começo a desfrutar daquilo que Deus fala ao meu coração. Mas aí, com o passar do tempo, vem um desânimo, vem um enfraquecimento, eu deixo de lado a minha leitura da palavra, a minha vida de oração. É essa a realidade que vai acontecendo com a inconstância. Mas o grande problema é que a inconstância traz alguns perigos. Olha que Provérbios 1,32 diz: pois a inconstância dos inexperientes os matará, e a falsa segurança dos tolos os destruirá. A inconstância nos levará à morte dos nossos sonhos, a morte dos nossos objetivos, a morte dos nossos relacionamentos, a morte da nossa vida espiritual. Por quê? Porque nós não conseguimos ser constantes. Eu sei que muitos aqui vão lembrar do pastor Caio Fábio. Tempo atrás, o maior dos pregadores dentro do contexto presbiteriano, e ele falando sobre a questão da inconstância, eu achei um vídeo interessante dele. Ele fala o seguinte, que o inconstante nunca otimiza o seu tempo. A pessoa inconstante não consegue otimizar o seu tempo. É aquela pessoa que passa dias, passa semanas, passa meses e anos, ela não consegue concluir algo, porque ela não consegue otimizar o seu tempo, focar naquilo que é necessário. Não otimiza o seu potencial. Sabe aquelas pessoas que entram no seu trabalho, e aí ela vem com um currículo perfeito, vem com uma motivação, uma empolgação tremenda, aí você cria uma grande expectativa quanto àquela pessoa, mas passa um dia, 2 dias, passa um mês, vocês começam a observar e percebem assim, era uma pessoa cheia de potencial, mas não conseguiu colocar em prática. E também, não otimiza os seus esforços. É aquele sentimento de lutar e olhar e nada conquistado, nada realizado. É você empreender a sua vida numa direção, colocar todo o seu esforço, mas quando você olha para trás, parece que foi tempo perdido. Por quê? Porque nós não conseguimos otimizar os nossos esforços. E ele conclui com essa frase: é sempre uma promessa que frustra a si mesmo e a todos. É aquela pessoa que todo mundo põe confiança, é apenas uma promessa, mas frustra todos aqueles que estão confiando.
e pior, frustra a si mesmo. E dentro desse perigo da inconstância, Tiago vai dizer assim para a gente: não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Ânimo dobre, literalmente, aquele que pensa duas formas diferentes, de forma muito rápida. É aquele que está empolgadíssimo, alguns minutos depois, desanimado. E aí o que o Tiago vai dizer, que esse não irá alcançar coisa alguma do Senhor. Por qual razão? Porque ele é inconstante em todos os seus caminhos. Mas o que me chama a atenção de Tiago, é que no mesmo contexto, ele vai falar que a perseverança é o oposto da inconstância. Olha o que ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Eu fui pesquisar o que significa perseverar. Conservar-se firme e constante, persistir, prosseguir, continuar a ser ou ficar, manter-se, permanecer, conservar-se, persistir, conservar a sua força ou ação, continuar, perdurar, subsistir, persistir, ter ou mostrar perseverança, firmeza, permanecer sem mudar ou sem variar de intento. Resumindo, a perseverança deve ter ação completa. Então, quando nós pensamos naquilo que é perseverar, é exatamente o oposto daquilo que é inconstante. É exatamente você perseverar até o final. Não adianta dizer assim: pastor, eu sou alguém que persevero, mas chega um momento que eu não consigo, eu abro mão. Chega um momento que eu não tenho forças para prosseguir. A perseverança deve ser completa. E para isso, você e eu temos que tomar uma decisão de sermos perseverantes na nossa vida, para que não exista a inconstância com os seus perigos constantes. Quando dei esse tema, eu estava pensando muito na vida do rei Asa. O rei Asa é alguém muito parecido com como a gente é. O rei Asa começa tudo da melhor maneira, o seu reinado. Ele conquista tudo o que era necessário, mas ele é confrontado com a inconstância na sua caminhada. Segundo livro de Crônicas, 15, versículo 1 ao versículo 7. Nós iremos trabalhar do capítulo 14 até o capítulo 16 do segundo livro de Crônicas. Não é segunda Crônicas, é segundo Crônicas, porque é livro. Então, quando você falar, vou ler o segundo livro de Crônicas. Então, não é a primeira. Agora, a carta é primeira, segunda. Pastor também é cultura. Deu tempo de achar. Vamos lá. Versículo 1. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odede. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e tu e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam,
pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Depois da divisão entre Reino do Norte e Reino do Sul, a nação de Israel é dividida. O Reino do Sul fica Judá e Benjamim, e Asa é o terceiro rei a reinar sobre Judá. E ele vem com o histórico dos pais dele, de construindo falsos ídolos, construindo a idolatria, se afastando de Deus, e ele toma uma decisão importante, de caminhar com Deus, de andar com Deus. E assim ele começa a reconstruir a nação de Judá. E aí, o que ele faz? Promoveu uma grande reforma religiosa em Judá. Olha o que diz versículo 2 do capítulo 14. Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor, seu Deus. É desta maneira que começa a descrever o reinado de Asa. Alguém que fez o que era reto e bom perante o Senhor. E o que ele fez de reto e bom? Primeiro, combateu a idolatria. Porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. A primeira decisão dele, tira todos os falsos deuses do meio da nação de Judá. Restabeleceu a adoração a Deus. Ordenou a Judá que buscasse ao Senhor, Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Já que tirou os falsos deuses, vamos focar agora no verdadeiro Deus. Tira os falsos ensinamentos e voltemos àquilo que Deus tem dito na sua palavra. Mas também renovou a aliança com Deus. Entraram em aliança de buscarem ao Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de toda a alma. Buscou que o povo se voltasse para Deus e buscasse esse Deus de todo o seu coração e de toda a sua alma. Mas também ele fez dessa nação uma nação fortificada. Edifiquemos essas cidades, cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor, o nosso Deus, temo-lo buscado, e Ele nos deu repouso de todos os lados. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra e não houve guerra naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. 41 anos rei, 41 anos buscando a presença de Deus, 41 anos governando sobre aquela nação, dos quais 35 anos não houve uma guerra sequer. Nesse período, vamos buscar a Deus. Nesse período, vamos nos consagrar a Deus. Nesse período, vamos fortalecer as cidades. Mas o que me chama a atenção é que Asa é como muitos de nós. Quando fala daquele primeiro encontro que nós costumamos dizer, o primeiro amor. Não o primeiro amor conjugal, mas o primeiro amor com Deus. Quando nós ouvimos o Evangelho a primeira vez, nós entendemos esse Evangelho, nós somos transformados por esse Evangelho e vem aquele fogo no nosso coração em servir. Eu gosto bastante desse texto de Tessalonicenses, reflete aquilo que nós éramos no começo da nossa conversão. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Ou seja, a compreensão do Evangelho. Como o Evangelho mudou o coração daquela igreja de Tessalônica e como o Evangelho mudou a nossa realidade, o nosso coração. E da mesma forma, como nós abandonamos os falsos deuses. Ele vai dizer, deixando os ídolos. E queridos, nós muitas vezes limitamos o ídolo à imagem de escultura. E nós acreditamos que não temos ídolos porque nós não temos em casa imagem de escultura. Mas há outros ídolos que nós temos no nosso coração.
Muitas vezes o nosso próprio ego, as nossas próprias vontades, a nossa própria, o sonho, o objetivo de vida, a nossa própria família, os nossos bens materiais, são coisas que nós colocamos no lugar de Deus e que se tornam ídolos nossos. Mas são coisas que quando nós conhecemos a Jesus Cristo, no começo da nossa caminhada cristã, eram coisas que não faziam sentido algum para a gente. Eram coisas que não tinham importância, porque nós queríamos estar na igreja, nós queríamos estar em oração, nós queríamos ouvir sermões, nós queríamos falar de Jesus a todas as pessoas. Por quê? Porque nós queríamos um comprometimento com o serviço, nós queríamos servir o Deus vivo e verdadeiro. Eu lembro-me que logo depois do acampamento que eu voltei, aonde Deus mudou meu coração, fui ao banco, na fila do banco, comecei, o pai da frente me cumprimentou, já comecei a falar de Jesus, já comecei a falar o que Deus estava fazendo na minha vida, o que estava acontecendo. Por quê? Porque aquele momento de encontro com Deus é a mesma experiência de Asa, quando ele assume o reinado, e ele pega os livros da lei, e ele vê a importância do que Davi buscou a Deus, a importância de homens do passado que se consagraram. O que ele faz? Eu quero andar com esse Deus, eu quero permanecer com esse Deus, eu quero perseverar na vida com esse Deus. E é assim que nós fazemos. Quando nós conhecemos a Cristo, é a mesma empolgação, é o mesmo desejo, o querer se envolver com os ministérios, o querer falar de Jesus. Mas, queridos, Asa, ele muda o foco da sua vida. 35 anos de paz. Os 6 últimos anos, ele muda o foco. Olha o que diz, segundo Crônicas 16. Então, Asa tomou prata e ouro dos tesouros da casa do Senhor e dos tesouros da casa do rei e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria. O que ele faz? Ele restaura todo o culto, toda a adoração. Passou tudo isso, o que ele pega? As coisas sagradas da casa de Deus e entrega na mão do inimigo, para tentar fazer as pazes, para tentar negociar com o inimigo. Naquele tempo veio Hanani a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus. O que acontece? Capítulos anteriores, quando vinha o inimigo contra ele, ele convocava a nação para orar, ele convocava o povo para buscar a presença de Deus. O que ele faz agora? Ele recebe a notícia do inimigo aproximando, ele não confia em Deus, mas ele tenta as artimanhas dele para derrotar o inimigo. E chega, porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Chega um profeta e fala para ele assim: Asa, você está fazendo tudo de mal a pior. Você está fazendo aliança com o inimigo. E Deus vai entregar o povo de Judá na mão do inimigo, e nós iremos perder a guerra. O que ele faz? Pega aquele homem e o lança no cárcere. Em outro tempo, buscava a Deus e queria ouvir a voz de Deus. Agora, muda o foco. O que vem de Deus, ele repreende. Como que surge essa inconstância na vida de Asa? Porque quanto o Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. O Senhor está andando, Asa, e está vendo aqueles que o coração é dele. Nisso você procedeu loucamente, por isso desde agora haverá guerra contra você. No 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor. Diante da guerra, procede loucamente. Abandona Deus e tenta resolver as coisas do seu jeito. Diante da enfermidade, esquece o seu Deus e tenta resolver as coisas com a inconstância que ele começa a existir na sua vida. Primeiro, porque ele negocia o sagrado. A primeira área que Asa começa a negociar foi a área do sagrado.
porque havia o templo, ele havia restaurado o culto, ele começa a retirar as coisas do templo e começa a entregar na mão do inimigo. A primeira coisa que Asa começa a permitir que entra na sua vida é a negociação com o sagrado. E ele vai continuar: aliou-se com o inimigo, haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Faz aliança com o inimigo. Ele começa a ter uma ambição exagerada. Então o rei Asa tomou todo o Judá, trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa a edificara. Já não era mais o contentamento com Judá, mas ele queria vencer outros povos e trazer a riqueza desses outros povos. E ele desconsidera o zelo de Deus. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedeste loucamente, por isso vai existir guerra contra você. Um rei que vinha numa constância com Deus, permite que a inconstância entre na sua vida por essas razões. E como ele parece como cada um de nós, da mesma maneira, como surge a nossa inconstância? Primeira coisa que nós fazemos, nós negociamos o sagrado. Não é tão importante estar na igreja. Não é tão importante cultivar uma espiritualidade no meu quarto. Não é importante manter uma leitura da palavra. Não é importante que a minha família esteja na presença de Deus. Eu começo a dar lado, começo a dar terreno para que o inimigo comece a adentrar na minha casa, comece a adentrar na minha família. E quando eu olho, ele já dominou toda a minha família, toda a minha casa, toda a minha vida. Ou seja, assim como Asa, você e eu começamos a negociar o sagrado. Nós começamos a nos aliar com o inimigo. Nós começamos a usar os argumentos que o inimigo usa para nos afastar da presença de Deus. Nós começamos a usar as mesmas palavras, as mesmas atitudes que o inimigo faz para afastar pessoas de Deus. Queridos, muitas vezes a nossa família não está na igreja, muitas vezes pessoas não voltam para a igreja, porque nós damos lados ao inimigo e somos aliados com ele, e começamos a fazer coisas, a falar coisas que afastam pessoas de Deus. Nós começamos a ambicionar exageradamente. A preocupação já não é o pão nosso de cada dia. Já não estamos preocupados mais com o comer e vestir. A nossa preocupação começa a ser tão grande que nós mudamos o foco e nós desconsideramos o zelo de Deus sobre a nossa vida. Porque acreditamos que nós somos os únicos responsáveis pela nossa vida. Porque se eu não me esforçar, porque se eu não fizer, ninguém fará por mim. E nesse contexto, veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa, ele disse: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar, porém, se o deixardes, vos deixará. Ou seja, o que o profeta está dizendo para ele é: perseverar é uma decisão. Enquanto vocês buscarem a Deus, ele se deixará ser achado por vocês. Enquanto vocês estiverem com ele, ele estará no meio de vocês. Porém, se vocês o deixarem, ele deixará vocês também. Queridos, nós temos a opção de perseverar, escolher a perseverança com Deus, mas nós temos também a mesma proporção de não perseverar, de continuar inconstante, de continuar vivendo a nossa vida mais ou menos, de continuar vivendo a nossa espiritualidade mais ou menos, continuar orando os nossos sonhos, objetivos e tentando que Deus abençoe, como nós cantamos agora, que o nosso coração, os desejos do nosso coração, Deus vai fazer se nós o buscarmos. Mas se nós queremos perseverar, eu não vou trazer nada novo para você aqui. Eu não vou trazer nada que você nunca tenha ouvido na sua vida. Mas apenas 4 verdades que são precisas ser lembradas o tempo todo por nós. Por exemplo, buscar a Deus de todo o nosso coração.
enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor. Temos-lo buscado. Essa é a realidade do povo que está vivendo em paz. Por quê? Porque buscavam a Deus de todo o coração. Todo Judá se alegrou por motivo desse juramento, porque de todo o coração eles juraram, e de toda a boa vontade buscaram o Senhor, e por eles foi achado. Ou seja, o buscar a Deus era o princípio de Asa, o princípio de toda a nação de Judá. Buscar a presença de Deus mantinha uma constância na vida deles. E olha o que diz o profeta Jeremias: e buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. O grande problema nosso é que nós buscamos mais ou menos a esse Deus. Nós buscamos esse Deus no domingo à noite, nós buscamos esse Deus num culto de quarta-feira, nós buscamos esse Deus quando a guerra bate à nossa porta. Mas a diferença da nação de Judá é que enquanto eles estavam em paz, eles armavam as cidades, eles construíam os muros, mas a prioridade deles é: vamos buscar ao Senhor, continuemos a buscar ao Senhor. Queridos, nós precisamos aprender a fazer isso, a ser mais constante na busca por esse Deus, e buscar de todo o nosso coração e com toda a boa vontade. Às vezes nós estamos na igreja, mas não estamos de todo o nosso coração. Às vezes nós estamos na igreja, mas não estamos de toda a boa vontade. Nosso coração está longe, nós não temos uma boa vontade para estar aqui. Às vezes nós vamos ler a palavra de Deus, mas não de todo o nosso coração, não de toda a boa vontade. É preciso buscar a esse Deus de todo o nosso coração, porque se nós o buscarmos, nós seremos achados por Ele. Você já ouviu isso várias vezes na sua vida, mas um dos motivos da nossa inconstância é porque nós não temos buscado a Deus de todo o nosso coração. É por isso que a gente vive essa aventura interminante da montanha-russa. Mas também nada novo, confiar a Deus toda a nossa vida. Segundo Crônicas 14:11, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. Imagina você tendo um exército de 300 mil homens, um bom exército, 300 mil homens. Agora vem contra você um exército de 1 milhão de homens, com 300 mil carros. O que eles têm de carro, você tem de homem. Como que nós iremos combater um exército como esse? Como que Asa fez? Clamou Asa ao Senhor, seu Deus, e disse: Senhor, além de Ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, Senhor. Salmo 37, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Confiança em Deus, confiança no Senhor. Nós confiamos nesse Deus, mas esquecemos o que Jesus nos ensina. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Já viu aquele adesivo? Confia no Senhor, mas faça o seguro do seu carro. É importante fazer o seguro do carro, é importante, seguro da casa, o que você puder fazer. Mas por trás dessa mensagem é assim: confia, mas dá o seu jeitinho. Confia, mas mantenha aqui pelo menos. Confia, mas permaneça no controle de algumas coisas da sua vida. É o que nós fazemos. Nós declaramos que nós confiamos em Deus, mas nós confiamos parte da nossa vida a Deus. Nós confiamos a nossa espiritualidade, nós confiamos o nosso ministério, nós confiamos a questão dos nossos relacionamentos, mas o meu coração eu não confio a Deus. O meu coração continua tentando dominar o meu coração. Quando eu começo a pensar naquilo que eu vou enfrentar, eu começo a tentar achar um meio de vencer, meio de superar, mas eu não confio toda a minha vida
a Deus. E o próprio Cristo nos ensina: aquele que quer ganhar a sua vida, deve perder. E aquele que perder a vida por causa de Cristo, esse vai achar. Ou seja, quando eu tiro a confiança de mim mesmo e coloco na pessoa de Jesus Cristo, não é nada novo. Mas se a nossa inconstância tem sido constante e não conseguimos ser perseverantes, é porque nós não temos confiado em Deus. Mas terceiro, priorizar a nossa relação com Deus. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Sabe aquele momento que a gente fala assim: preciso buscar Deus. Ontem nós fomos jogar bola, aí o seu Pedro e o Gerê passaram por Itapeva. E aí quando chegaram aqui, falaram: nós lembramos o senhor lá em Itapeva, que é a minha cidade. Olhei assim: seu Pedro, fiquei chateado agora. Se o senhor se lembrou de mim, é porque o senhor tinha esquecido de mim. Se esqueceu, só lembrou porque viu a cidade. Já percebeu quantas vezes nós lembramos de Deus? Nós lembramos dele quando vem uma notícia ruim. Nós lembramos dele quando uma decisão precisa ser tomada. Nós lembramos dele quando algum filho nosso precisa de uma palavra. Nós lembramos dele quando as coisas começam a perder o rumo. Nós lembramos dele. Significa que nós esquecemos dele. Que nós esquecemos de construir uma relação permanente com Deus, uma relação que constantemente Ele está do nosso lado, como promessa de Cristo: vós já estáis limpos pela palavra que vos tem em mim, e eu permanecerei em vós. Se vocês estiverem comigo, eu estarei com vocês. É essa a palavra do profeta Asa. É essa a palavra de Jesus a cada um de nós. Se nós permanecemos em Cristo, Ele permanecerá junto da gente. Se nós continuarmos uma relação com Deus, Ele continuará constantemente na nossa vida. A nossa inconstância com Deus acontece não porque Deus distancia, não porque Deus se afasta, não é porque Deus abandona, mas porque eu começo a me afastar. Porque eu começo a esfriar o meu coração, é porque eu permito que outras coisas preencham a minha agenda e eu não consigo construir uma relação pessoal com Deus. Não é nada novo, mas a inconstância está presente na nossa vida porque nós não conseguimos priorizar a nossa relação com Deus. E por fim, perseverar uma decisão de descansar no zelo de Deus. Olha o que ele diz: mas sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Queridos, eu acho que dos três primeiros, este é o mais complicado nosso. O descansar no zelo de Deus sobre a nossa vida. Porque muitas vezes nós estamos buscando esse Deus. Nós queremos confiar nesse Deus, nós queremos entregar a nossa vida por completo na mão desse Deus, mas quando nós pensamos no zelo, naquilo que pode cuidar de nós, naquilo que pode nos dar uma estabilidade, uma confiança, uma segurança maior, nós temos a facilidade de trocar esse Deus por outras coisas. É aquilo que Jesus ensina em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, tentar achar outras coisas, outras pessoas, outros bens materiais que possam nos dar estabilidade, que possam zelar pela nossa vida, isso não vai ser saudável. Olha o que diz Paulo ao jovem Timóteo: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas.
Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. A constância. Permaneçam, sejam perseverantes, não sejam inconstantes. A partir do momento que outras realidades entram no meu coração, a partir do momento que eu começo a acreditar que outras coisas que terão zelo pela minha vida, eu me tornarei inconstante. Por quê? Porque não tem como eu servir a dois senhores. Ou eu vou agradar a um e desagradar a outro, ou vou desagradar a um e agradar ao outro. É impossível. Ou eu confio no zelo que Deus tem para com a minha vida, ou eu começo a negociar com o rei da Síria, ou eu começo a negociar as coisas da casa de Deus, ou eu começo a negociar o sagrado, ou eu começo a esquecer de buscar a Deus e busco as coisas nos homens, como o rei Asa fez ao longo da sua caminhada. E queridos, infelizmente, ele já tinha uma experiência. Deus já havia falado para ele. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Por muito tempo nós passamos na nossa vida por causa da nossa inconstância, sem o verdadeiro Deus, sem um sacerdote, sem alguém que nos ensinasse, sem a palavra de Deus. Por consequência da nossa inconstância, nós vivemos momentos de tristeza, de angústia, de dor, momentos que nós estamos totalmente longe de Deus, longe da casa de Deus, longe da presença de Deus. Assim Israel viveu algum tempo, mas quando na sua angústia eles se voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Nós temos a mesma oportunidade, vencer a nossa inconstância, para que possamos tomar a decisão de sermos perseverantes na presença de Deus. O que a gente precisa fazer? Simples, buscar a Deus de todo o nosso coração. Não buscar a Deus diante da guerra, não diante do adversário batendo na porta, mas buscar a Deus de todo o nosso coração. Confiar a Deus toda a nossa vida. Pegar a chave da nossa vida e falar: Senhor, eu entrego totalmente. Minha vida relacional, a minha vida profissional, a minha vida financeira, a minha espiritualidade, eu entrego nas mãos do Senhor, porque eu sei que o Senhor tem o melhor para mim. Priorizar a relação com Deus em Cristo. Comece a priorizar isso, não negocie isso. E entenda que somente Deus tem o zelo necessário para com a nossa vida. A oração que a Aline fez, que se nós estamos aqui hoje, não é por esforço nosso, mas é porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a nossa vida. Amanhã nós iremos enfrentar mais um dia, não por causa de nós, mas por causa do zelo que Deus tem. As misericórdias irão se renovar sobre a nossa vida. Se nós queremos ser perseverantes, a decisão é essa: buscar, confiar, priorizar e descansar. Sem isso, nós continuaremos a ser inconstantes, como o rei Asa se tornou no final do seu reinado. 35 anos sem guerra, 6 anos, os últimos 6 anos com guerra. O pastor Ezequiel sempre fala essa frase: o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Não importa se até agora você foi inconstante todo o tempo, você pode se tornar alguém constante, alguém perseverante. Mas também não importa se você perseverou até agora e você abrir mão de tudo aquilo que Deus colocou na sua vida. Jesus já disse isso, que aqueles que perseverarem até o final serão salvos. Eu quero convidar você a um tempo de oração, pedindo a Ele que nos ensine a perseverança e que possamos vencer a inconstância, e a nossa escolha seja decidir por perseverança. Pai,
Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa inconstância. Isso tem sido evidente em todas as áreas da nossa vida. E nós temos, ó Deus, a opção hoje de decidir, ó Pai, em sermos perseverantes. Não nos deixes, ó Deus, desanimar diante das circunstâncias, diante dos enfrentamentos, diante das barreiras que nós encontramos, seja na vida conjugal, na vida, nos nossos relacionamentos, nos filhos, ó Pai, na nossa vida profissional, na nossa espiritualidade, seja qual for a área, nós queremos que a vontade do Senhor prevaleça. E para que isso aconteça, é preciso a perseverança. Coloca isso no nosso coração, ó Deus. Fortaleça-nos, ó Pai, porque nós vimos o exemplo do rei Asa, que era perseverante, ó Deus, mas chega um tempo, permite que a inconstância passe a fazer parte da sua vida. E aquilo que era tempos de paz, se tornou em tempos de guerra. E nós sabemos o que é isso na nossa vida. Quando nós temos tempos de paz, nos tornamos inconstantes e surgem os tempos de guerra. E nós não queremos vivenciá-los, ó Deus. Nós queremos decidir essa noite pela perseverança, para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.